beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Graças, paz, queridos. Tudo bem? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você que já chegou aí, você que está chegando, você que vai ver esse vídeo depois, seja abençoado pela palavra de Deus. Nós liberamos essa graça sobre a tua vida. Eu peço perdão aos irmãos. Nós tivemos um problema técnico, né? Questão de internet. A internet caiu, mas nós voltamos. Mas o que importa é que estamos juntos. Esqueci até de acender a luzinha para dar uma... Ó, clareou, viu? Olha lá. Melhorou? Já está melhor. Então, meu querido, minha amada, quero convidar você nesse exato momento. Vamos orar, vamos agradecer ao Espírito Santo de Deus pelo dia de hoje. Você já agradeceu a Jesus pelo fôlego de vida? Então, aí onde você está, querido? Feche seus olhos. Agradeça ao Todo-Poderoso Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, pela noite que estamos tendo, o dia que tivemos, aqueles que estavam no seu local de trabalho, ou aqueles que ainda estão em home office. Nós te damos graças porque estamos vivos, estamos de pé. O teu amor que nos constrange, ele nos garante a vitória, ó Pai. Fala conosco no culto, abençoa a tua palavra, abençoe as vidas que já estão, as vidas que entrarão, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Exalta e glorifica o teu nome, Jesus. É no nome de Jesus que nós te suplicamos. Entra com providência e visita cada lar, visite que cada um seja tocado e abençoado com a palavra que será ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Eu quero, depois de orarmos, agradecer a Deus, eu quero agradecer a tua vida por nos permitir entrar na sua casa, não é? Esse período eu estava conversando com uma mulher de Deus ontem e ela falou algo que é real e nós precisamos agradecer. O período onde você liga o seu celular, talvez você esteja sozinho ou com a sua família, você coloca esse momento de 1 hora no máximo, onde estaremos realizando esse período, aonde você está permitindo que nós entremos na sua casa, no seu secreto, e eu agradeço a Deus pela sua vida, e desde já eu quero, sem mais demora, pedir perdão aos irmãos mais uma vez para a internet ter caído, já saudar todo mundo com a graça e a paz do Todo-Poderoso. Se a imagem estiver ruim, ou se estiver paginando, mesmo assim não desloga, você fica com o áudio, porque a questão, o tráfego de internet, nós passamos por isso. Faz parte do processo. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis.
Gênesis, isso, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26, é uma passagem muito conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu, deixa eu pôr aqui que eu vou acompanhando aqui também, ó, que você já ouviu, graça e paz, tio querido, tio Jorge, ô irmão Manel Carvalho, ô glória, Deus abençoe tua vida, Diogão, Tiago, Sandrinha, Patrícia, Mira, meu sogro Manuel, tem que mandar um beijo pra ele, que ele também é carente de afeto, Manelzinho, te amo. Lídia, tia Lídia, manda abraço pro tio Sebastião, estamos em oração, graças a Deus, e eu quero agradecer a Deus pela vida de você, meu amado, que tem nos acompanhado, que está ali orando pela igreja do Senhor, tá? Livro de Gênesis, capítulo 26. Serginho, domingo tem culto, hein? Te amo, filho. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Vamos lá. Gênesis capítulo 26. Hoje eu vou usar a versão NVI, tá? O culto de imersão é um culto onde a gente estuda bastante a palavra de Deus. Graça e paz, Diaconisa Glide, seja bem-vinda. Então eu quero compartilhar com você. Irmã Eliane, Deus abençoe tua vida, minha amada. Graças a Deus. Gênesis capítulo 26. Estou usando a versão NVI. Isso. Dando continuidade. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Eu vou repetir, tá? Só o início desse capítulo, desse versículo, para que você possa receber no teu espírito. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Senhor, foi a tua palavra que foi lida. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tem aqui a visitante. Chega aqui. Vou dar uma da diaconisa Sandra. Chega aqui, esposa. Né? É marido, esposa que ela fala? É marido. Chega aqui, esposa. A paz do Senhor, graça e paz para todos. Isso, tá pegando direitinho? Deixa eu ver se vai pegar. Agora vai. Ó, isso. Pegou, graças a Deus. Então, amados, essa palavra que Deus nos deu hoje, eu quero compartilhar com você nesse exato momento. É uma história que todos nós já ouvimos falar. Quem nunca ouviu falar da história dos poços, né? Os poços que foram entulhados, é a questão da perseverança de Isaque. E se nós pararmos para analisar, todos nós, tá? Ó, graça e paz, Amanda. Amanda, domingo tem culto, Amanda. Deus abençoe tua vida, Amanda, em nome de Jesus. A paz, querida. Todos nós enfrentamos embaraços, contrariedades, todos nós enfrentamos contratempos, enfim, objeções diversas. Mas Deus quer nos mostrar, principalmente nesse tempo, que essas situações do nosso dia a dia não podem ser um obstáculo de nos impedir de dar continuidade, tá? A história que Ele escreveu para a nossa vida. Ou seja, independe da situação que você esteja passando, independe da situação que você esteja vivendo, nada que ocorra pode ser um obstáculo para que você possa dar continuidade. Como assim, pastor? Dar continuidade. Um exemplo, nós tivemos essa semana a questão da Maiara, foi? Maiara, Deus permitiu, porque o pastor está falando que Deus permitiu?
porque nada ocorre sem a vontade permissiva do Senhor. Deus permitiu que a Maiara sentisse algumas dores e foi para o hospital, mas graças a Deus o nome do Senhor está sendo glorificado. Ela não está com Covid, graças a Deus, tá? Ela está se recuperando. Foi só uma infecção intestinal. Olha para a pastora que ela tem isso. Infecção intestinal. Foi só uma infecção intestinal, mas graças a Deus o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero agradecer a você, varô, a você, varão, assim como o Serginho, como a Regina está agradecendo. A gente também quer agradecer pela tua oração, pela vida da Maiara, uma jovem que Deus está trabalhando sempre, assim como trabalha na nossa vida, está trabalhando na vida dela e através dela, em nome de Jesus. Dando continuidade, Deus ele tem uma expectativa, eu sempre falo isso lá na nossa casa. E a expectativa de Deus é que nós possamos prosseguir de fé em fé, de glória em glória. Seja bem-vinda, Elaine. Elaine Elaine é do David. David! Deus te abençoe, querido. Manda um abraço para a Cecília em nome de Jesus, né? E Deus ele tem uma expectativa que nós possamos prosseguir de fé em fé. E quando a gente vê dessa forma, o que significa? Que você, meu amado, você, minha amada, recebeu uma promessa, recebeu um chamado. Assim como Abraão recebeu. Eu lembro quando Deus chegou antes de Isaac nascer, e Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o local que eu vou te mostrar. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E pela obediência de Abraão, Deus começou a liberar promessa, liberar graça. Né, irmão Manuel Carvalho? Deus abençoe, querido. Graças a Deus. Deus começou a liberar graça na vida de Abraão. Primeiro Deus mandou Abraão sair, Abraão obedeceu, e depois Deus começou a montar algo especial, a tal ponto que chegou para Abraão e falou assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Olha, Abraão, eu tenho promessas inumerosas sobre a tua vida. Deus liberou essa graça sobre Abraão, só que Abraão morreu. O tempo de vida dele, o propósito aqui foi cumprido. Então Deus levou Abraão, só que depois de Abraão veio Isaac, que é filho de Abraão. E eu e você somos filhos na fé do nosso pai Abraão. E a palavra do Senhor vai dizer, e no capítulo 26, Deus já começa a reafirmar a aliança que ele tinha com Abraão. Deus começa a reafirmar com o seu filho. E ele começa a dizer: Isaac, assim como eu fui com o seu pai, eu vou ser com você. E já de início, nesse culto de imersão, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus, nesse tempo de tanta incerteza, Ele está reafirmando a promessa dEle para a tua vida. Amém. Assim como Ele foi com o nosso pai Abraão, Ele vai ser com a tua vida. Assim como Ele ouviu o clamor do povo em prol da vida da Maiara, Ele vai ouvir o teu clamor. Assim como o Senhor ouviu o clamor do povo no Egito, assim como o Senhor ouviu o coração do povo e fez sinais e maravilhas no Velho e no Novo Testamento, Deus está ouvindo e vai fazer sinais e prodígios nesse tempo através da tua vida, meu querido. Eu tomo posse. Graça e paz, Ayane. Deus abençoe. Manda um abraço aí pro Brunão, Ayane. Manda abraço. Então toma posse dessa palavra, porque simplesmente Isaac. Por que Deus, sabe, pastora, por que Deus chegou e logo de cara reafirmou essa palavra, essa necessidade para Isaac? Existem momentos na nossa vida que nós precisamos de uma palavra de afirmação, nós precisamos de uma palavra de força, nós precisamos de uma palavra de ânimo. Existem situações na nossa vida em que o próprio Deus se manifesta e nos lembra que a promessa ainda está viva. Você está com de esperança, um lembrete de que não esquece que eu estou contigo. Justamente, você está conseguindo pegar essa palavra, querido? Deus ele começa a lembrar que ele fez uma promessa a Abraão, mas a promessa ainda está viva. Então eu quero te alertar nessa noite, querido. Você recebeu uma promessa, mas essa promessa não é só para você. Essa promessa vai para tua filha, vai para o teu filho, vai para os teus netos, vai para os teus bisnetos. De geração em geração. Quarta geração, vai de geração em geração. E havia uma necessidade
de Isaac ter essa lembrança no espírito dele. Vocês lembram que numa das imersões que nós falamos, foi até retrasada e passada, Deus é espírito e ele se revela ao nosso espírito. Então Deus, ele revelou a Isaac falando, olha, acorda, fica onde eu estou te mandando, vai para onde eu te disser para você ir, não faça nada se eu não aprovar, porque assim como eu fui com o seu pai, eu serei contigo, Isaac, né? Oh, graças a Deus, olha, tem texto, ó, irmã Eliane, agradecendo a Deus pela porta de emprego, e aleluia, porta de emprego para o Flávio, começa amanhã, o nome disso é graça de Deus na tua vida, Flávio. Graça de Deus sobre a tua família, Eliane. Reafirmando a aliança que ele tem com a sua família, Eliane. Ó, é Deus reafirmando. Vamos falar que é didático. A pastora acabou de falar que é real. Deus reafirmando a aliança que ele tem com a tua família, Eliane. A mesma forma que Deus reafirmou a aliança que ele tem com a família da Maiara, da Regina e do Sérgio. Assim como Deus vai reafirmar a aliança que ele tem com a tua vida, meu amado. Mas aí não é porque as coisas estão acontecendo, não. É Deus se manifestando através da tua vida. Não é, Tiagão? Deus abençoe tua vida aí, mestre, sacerdote, diácono amado, graças a Deus. Dando continuidade, e aí, o que eu vou passar para vocês hoje? Você sabe já a história, que Isaac começou a prosperar numa terra de filisteus, do inimigo. E lá naquela terra começou a gerar inveja, né? Começou a gerar inveja. Só que aí Isaac foi passando e ocorreu um momento muito delicado. Que tudo isso que Isaac passou, Abraão também passou. Abraão teve uma época de fome, de seca. Teve uma época onde Abraão acabou mentindo, falou que Sara não era sua esposa e repetiu essa história na vida de Isaac. Só que a maior responsabilidade de Isaac naquele momento era dar continuidade. Uma vez eu falei para um jovem que é tão difícil hoje dar continuidade. Por quê? Porque você pode pensar, pô, o pastor está falando que é difícil dar continuidade, ele está me desmotivando. Não. É porque você dar continuidade a algo que começou é um processo delicado, querido. Você dá continuidade, aí você vai enfrentar muitas situações. Você vai precisar de paciência, né, pastora? Paciência, mas coragem. Você vai ter que perseverar. Você vai ter que acreditar no projeto, no propósito, para poder suportar o processo. É igual uma reconstrução, né? É mais fácil você começar do zero, construir do jeito que você pensou, idealizou, do que você reconstruir. Justamente. O que acontece é que quando a gente vê essa situação, aquela promessa foi liberada na vida de Isaac. E aí, se você parar para ver essa história, o capítulo 26, com certeza você já ouviu, vai falar, a inveja foi tamanha que o rei Abimeleque, ele chegou e chamou Isaac e falou assim, olha, você está prosperando demais, você está muito poderoso aqui, eu quero te convidar a sair. Pega as suas coisas e mete o pé, sai, vai embora. E Isaac entendeu a situação, porque Isaac começou a prosperar em terreno inimigo. E aí antes de entrar nos negócios, primeiro aprendizado que a gente tem nessa hora: se Deus mandou você ficar naquele local, se Deus mandou você ir para um determinado local, eu quero te dar uma boa notícia, meu querido: você vai prosperar. Não no local onde você quer, mas no local onde Deus te colocou. Porque Deus chegou para Isaac e falou assim, ó, fica durante um tempo. Aquele tempo que Isaac ficou ali foi suficiente para quê? Que ele começasse a prosperar. E a prosperar, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só no âmbito financeiro, não. Eu estou falando em todos os aspectos. Prosperidade espiritual, prosperidade. Porque quando a gente está no espírito, o casamento prospera. Tudo prospera. Tudo, porque o que mantém o casamento, sexo não mantém o casamento não, querido. É graça de Deus, é paciência, é perseverança. Então precisa de tudo um processo, todo um processo. E outra coisa que eu aprendo, o fato de Isaac ter obedecido à voz de Deus fez ele prosperar num terreno inimigo, a tal ponto
que os inimigos reconheceram a grandeza de Isaac. Então pega essa palavra nesse exato momento. Aí, Flávio, você que vai começar a trabalhar amanhã, nós vamos orar pela vida do irmão. O irmão Manuel acabou de botar aqui, ó. Tem um irmão Américo, tá lá no Rio Grande do Sul, que ele tá assintomático, né? Nós vamos orar pela vida dele, mas entenda, aonde Deus te colocou, ele vai prosperar. E essa prosperidade aos olhos de todos. Pode falar, pastor. Incomoda. Incomoda Bastante. bastante, que a prosperidade de Isaac começou a incomodar os inimigos. Por isso que ele foi convidado a sair, né? E aí a gente, quando Isaac saiu, quando Isaac entrou, ele entrou debaixo de uma ordem. Quando ele saiu debaixo de uma ordem. Porque Deus já tinha reafirmado a palavra com o nosso pai Abraão na fé. E aí Isaac abriu poços, né? E aí talvez você pergunte assim, pastor, Isaac foi reabrir os poços do seu próprio pai? Porque assim, como estava conversando lá na cozinha, aliás, a pastora Eliane fez pão hoje. Fez pão, né? Não sei se deu certo. Mas vamos lá. Então ela estava fazendo pão na cozinha, a gente estava conversando. E o que acontece? Por que Isaac foi reabrir os primeiros poços do pai? Porque ele já sabia que ele já tinha, certo, né? era mais não certo. Teria tempo cavando e não ter. Porque cavar não é fácil, procurar o veio d'água não é fácil. E aí o mais interessante é que muito se ouve falar de Isaac. Muito se ouve falar de Isaac. E fala-se muito dos poços. Mas talvez você não tenha atentado para os servos de Isaac. E aí eu vou abrir um leque. O que a gente vai aprender agora? O nosso aprendizado nessa hora, nessa noite, é valorizar as pessoas que Deus colocou para estar do nosso lado. Porque não é qualquer um que cava poço. Não é qualquer um que sabe cavar poço, querido. Entenda, volto a dizer, a conexão também é instável, mas pega o áudio, fica no áudio, tá? Então vamos lá. Os servos de Isaac, talvez você já parou para analisar o nível de servos que Isaac tinha? O nível de colaboradores. Eu vou tirar a palavra servo, eu vou colocar colaborador, porque ao meu ver, eu estava conversando com a pastora hoje, o nível estava tão alto que já não era mais servo, era colaborador. E já depois de colaborador passou a ser o quê? Cooperador. Porque entenda, Isaac saiu da terra e começou a abrir os poços do pai. E aí entulharam. E aí depois ele mandou abrir outros poços. E em nenhum momento você vai ver na Bíblia que os servos de Isaac murmuraram e se posicionaram contra. Por quê? Por que eu estou falando isso? Não é fácil, querido. Não é fácil, naquela época você não tem a tecnologia que se tem hoje. Então você precisava de muito braço. Principalmente estou falando do deserto. Era uma parte desértica, é uma parte árida. E aí você tinha só as ferramentas e tinha que cavar, até encontrar a água. E nesse mesmo momento, o que eu aprendo? Que eles cavavam e encontravam água num poço. Só que começou a gerar conflito com os pastores que ali já estavam, e o povo inimigo começou a entulhar esses poços. Mas os servos de Isaac, juntamente com Isaac, eles tinham tudo para desistir, não tinha? Tinha. Você vê uma situação dessa, você vai prosseguir? Você não vai prosseguir. Você vai querer chutar o balde. Aí por que não? Eles estão querendo. E tem muito crente que não quer chutar o balde, que quer ganhar na força. E aí você não vai querer chutar o balde. Você vai querer bater de frente. Você vai querer discutir. Você vai querer até resolver com as suas próprias mãos. E aí você perde a graça. Então o que Isaac tinha em mente? A mente de Isaac era: eu não posso desanimar, eu não posso abandonar, mesmo mediante a adversidade, eu não vou dar para trás. Por quê? Porque lá no início do capítulo, Deus reafirmou comigo
que ele tinha com meu pai. Se tem alguém aí, receba essa palavra em nome de Jesus. Não importa a adversidade que você está passando, não importa a dificuldade, não importa o momento, a circunstância, o cenário que você está vivendo. Nessa noite eu quero ser boca de Deus para reafirmar, te lembrar que Deus reafirmou a aliança que ele tem contigo. Assim como ele foi com o pai Abraão, ele foi com Isaac, ele vai ser com a tua vida, vai ser com a tua casa. Meu amado irmão, existem colaboradores que estão do seu lado. Existem colaboradores que trabalham junto contigo no ministério, que se você desanimar, se você roer a corda, eles vão seguir o mesmo caminho. Isaac não poderia desanimar, porque Isaac ele não tinha simples servos. Isaac tinha colaboradores. Isaac tinha pessoas que estavam do lado dele, que era fechamento dele. Pastor, só está viajando, não é servo. O servo recebia um cascalho. Não, querido, por mais maior que seja o cascalho, nessa fase do poço, não foi a questão de dinheiro, foi a questão também de hombridade. Porque você acaba de fazer um trabalho, chega uma pessoa, destrói o trabalho que você fez, aí o chefe fala, vamos fazer de novo. Aí você faz de novo, chega uma outra pessoa e destrói o trabalho que você fez. Aí você faz de novo, e chega a pessoa e destrói o trabalho que você fez. É teste de paciência, meu querido, vai tirar você da graça. Às vezes a gente sai da graça por menos do que isso. E aí todo o trabalho, todo o esforço, em cada poço, sabe, pastora? Em cada poço que eles faziam e o povo adversário entulhava, eu vejo que todo o trabalho, todo o esforço ia por água abaixo, aos olhos naturais. Pode falar, marida, não, esposa. Essa tarde eu estava lendo um pedaço de um texto em que eu até compartilhei no grupo com as irmãs, que se encaixa exatamente nessa situação que Isaac vivia. Nesse trecho dizia que nós devemos utilizar a afronta, a adversidade, as críticas, as dificuldades como combustível para que a gente possa crescer, perseverar e romper. Então, se Isaac ficasse se fazendo de coitadinho, ou se ele, no texto ainda diz assim, nós empoderamos aquilo que enfatizamos. Se Isaac enfatizasse a afronta, o que ia ganhar espaço? A afronta. Se Isaac enfatizasse a dor, o que ia tomar conta? A dor. Se Isaac enfatizasse a dificuldade ia tomar conta da situação, da circunstância, e ele não ia conseguir romper aquela situação, ele não ia conseguir enfrentar, ele não ia conseguir avançar. Então, a partir do momento em que você recebe uma nova visão na sua vida, e você enfrenta as circunstâncias, e você utiliza toda aquela dificuldade, o que for que você esteja enfrentando, como combustível para o seu avanço, você rompe, você cresce, você passa a ser vitorioso naquilo que está te afrontando. Porque às vezes nós estamos pegando a questão do combustível, né? Pegando a situação, e essa situação está sendo só um combustível para a gente poder intensificar a nossa ira, intensificar as palavras malditas que ainda andam no nosso, fazem parte do vocabulário, intensificar a nossa falta de paciência. E por que eu falo paciência? Porque, meu amado, ali foi uma prova de paciência muito grande. Pensa nesse cenário, você acaba de trabalhar, as pessoas, eles não entulhavam os poços na ausência de Isaac, eles entulhavam os poços na presença de Isaac. Isaac presente, os servos presentes. Não era na ausência. E não era na ausência, porque quando aí tem que os olhos não vêem, o coração não sente. Agora você está vendo aquilo, foi na presença do líder, na presença dos liderados. Se você não tiver sabedoria, se você não tiver paciência, simplesmente você não recebe a recompensa. Ei, pega essa palavra aí no teu espírito. Não adianta você pegar essa situação para intensificar a tua falta de domínio próprio. Ali o que eu vejo? Isaac teve domínio próprio. Ele teve domínio próprio. E Isaac, ele era uma pessoa de visão,
Porque os servos dele, os que para mim, na minha visão, como eu falei há pouco, eram colaboradores, eles pegaram a visão de Isaac. Porque eles poderiam muito bem dizer assim, ó, Isaac, não dá, aí eu não tô aguentando. Isaac, cadê? Cadê o teu pulso? Mostra o pulso firme, Isaac, não dá. Assim não dá, eu vou embora. Mas em nenhum momento, à luz da Bíblia, você vê que os servos correram. A única coisa que você vê é o seguinte, que os servos, ele tinha uma expectativa. Qual é a expectativa? Seguir o líder. Você, meu amado, é o líder da sua casa, sacerdote. Você, minha amada, é a líder da sua casa, sacerdotisa. A sua família precisa seguir a tua postura. Meu amado, papai, mamãe, os nossos filhos vão seguir os nossos caminhos. Então nós precisamos ter uma postura de homens e mulheres de Deus que aguardam na certeza de que Deus vai fazer alguma coisa em algum momento, mas Deus vai fazer. E aí eu até rascunhei alguma coisa aqui que eu vou passar para vocês. Olha, a paciência, né, ela é recompensada. De Isaac foi recompensado mais lá na frente, a paciência que ele teve, né? E mesmo com as adversidades, Isaac não desanimou. Seus servos não desanimaram. Muitas vezes achamos poços, mas o inimigo vem e tapa aquilo que tivemos grande trabalho e nos achamos vencidos. Às vezes, só porque o inimigo vem e tira a nossa paz, nós nos achamos o quê? Fracos, impotentes, derrotados, e começa a mexer com o nosso lado emocional. Dá lugar, dá ouvidos, né? Aquilo que o inimigo quer exatamente minar a nossa mente. Mas quando a gente dá brecha, espaço ao Espírito Santo, nós temos a visão e a reafirmação da aliança. Isso nos fortalece a caminhar, a prosseguir, a enfrentar e passar por cima de tudo o que está por vir. E aí eu quero entrar num ponto que me chamou muita atenção. Isaac, ele não desanimou, apesar de ter que começar do zero. Várias vezes. Isaac, vou repetir, Isaac não desanimou, apesar de ter que começar do zero diversas vezes. Aonde eu quero chegar? Às vezes o fato da gente começar do zero desanima. Querido, desanima tanto no espiritual que até a tua postura, você já começa a andar de cabeça baixa, o teu corpo, ao invés de ser ereto, já fica meio assim, cabisbaixo. Você já perde aquela alegria, aquela motivação. Por quê? Porque você vai ter que recomeçar, fazer de novo. Por quê? Porque algumas pessoas como é que eu vou usar a palavra? Algumas pessoas acabaram destruindo o teu serviço, o teu trabalho. Mas o que eu aprendo com Isaac? Que começar do zero. Se fosse preciso começar do zero 10 vezes, ele ia começar 10 vezes. Se fosse preciso ele cavar 20 mil poços, ele ia cavar 20 mil poços. E os servos, os colaboradores iam estar junto com ele. Sabe por quê, queridos? Porque Isaac tinha certeza da aliança que foi reafirmada com ele. Nós precisamos ter essa certeza. Mas pastor, vou começar de novo, vou. Até eu falei com os meninos lá na igreja, falei lá na igreja várias vezes. Nós não temos problema nenhum se Deus nos mandar sair daquele local, ir para um outro e começar. Não temos. Por quê? Porque uma aliança foi reafirmada com a minha vida. Uma aliança foi reafirmada com a tua vida. Então não importa se você vai ter que começar de novo um trabalho, um projeto profissional, vai ter que não importa se você vai ter que recomeçar toda aquela campanha de oração em prol do seu começar do zero, toda aquela campanha, aquela guerra de oração por causa dos seus filhos, por causa da sua mente. Eu quero te dar uma palavra de Deus nessa hora. Comece, não desista, persista, porque a paciência foi uma das grandes ferramentas que fez com que Isaac continuasse a cavar poços, não sozinho. Dando continuidade, outro ponto que eu vou falar agora. A paciência e a perseverança de Isaac, né?
Aí você pode falar assim, poxa pastor, então o senhor está falando que Isaac não estava com sangue nos olhos? Quem falou isso? Quem falou? Ele era homem. Ele era homem, às vezes estava com... humano. Ser humano, às vezes estava com sangue nos olhos, estava daquele jeito, como diz, né, virado no giraia, estava só pela graça de Deus, né? Ele estava daquele jeito, mas ele podia estar daquele jeito por dentro. Porém, Deus deu para ele domínio próprio. E nós precisamos buscar essa graça, esse fruto, domínio próprio, para segurar a nossa língua, para que nós possamos ter no momento certo, porque existem pessoas que nos seguem. Imagina se Isaac fosse impaciente, tivesse o temperamento de Pedro. Imagina. Então é um negócio muito delicado, queridos. Mas eu aprendo algo no que diz a palavra. Lê para mim, por favor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Por que o senhor está falando tanto de paciência e de perseverança, pastor? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos saber trabalhar a nossa paciência. Saber utilizar a perseverança em Deus. Porque eu vou falar para vocês, queridos. Os filisteus faziam o que faziam. E sabe qual era a atitude de Isaac? Cavar outro poço. Os filisteus maltratavam. E o que Isaac fazia? Cavava outro poço. Os filisteus entulhavam. O inimigo tirava a paz. E o que Isaac fazia? Cavava outro poço. Ele poderia ter abandonado tudo. Mas Isaac não desistiu porque ele sabia quem tinha reafirmado a promessa para ele. E Romanos, o apóstolo Paulo, Romanos 5. O verso 3 e 5, anota aí na tua Bíblia, Romanos 5, verso 3 a 5. Fala algo no que diz respeito à perseverança. Eu quero muito que você entenda essa palavra para os nossos dias de hoje. Nós precisamos, como igreja, perseverar, independente da situação. Lê para mim, por favor, pastor. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus, Ele derramou por meio do Espírito Santo. E naquela época o Espírito Santo só pairava. Hoje ele habita dentro de você. Amém? Amém? Hoje o Espírito Santo habita dentro da gente, habita dentro da tua família, habita na tua casa, ele está habitando. Então nós temos essa vantagem nos dias de hoje. Mas eu quero que você entenda essa palavra. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. A igreja de Cristo precisa perseverar mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos de incertezas e tempos de confusão, nós precisamos perseverar. Perseverar. Porque o que eu aprendo? Ele perseverou. Ele tanto perseverou porque não foram 1, 2, 3 poços. E aí eu vou falar de algum deles aqui para a gente poder finalizar. Deus abençoe tua vida, Cleia. Cadu, Deus abençoe. Ó. Cadu botou: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Nós precisamos entender que é muito delicado. Por quê? Isaac, ele me chega, me abre um poço. Isso tudo você vai encontrar do verso 19 ao 20, esse poço que a gente vai ler agora. Ele abriu um poço, cavalo ele e os servos de Isaac acharam um poço de água nascente. E aí os pastores de Gerar vieram e se contenderam com ele. E aí, mas ele deu um nome para esse poço. O nome desse poço é Ezeque. Ezeque aponta para uma palavra chamada contenda. Primeiro poço. Ezeque aponta para uma palavra chamada contenda. E aí vai o segundo poço, né? Mas antes, o primeiro poço de Isaac aponta para uma palavra contenda, mas também aponta para uma outra palavra, intimidação. Querido, não, pastor, não aponta. Aponta, uma palavra intimidação. Lembra que eu falei no início que eles faziam na presença e não na ausência de Isaac? Eles faziam na presença, estavam querendo o quê? Intimidar.
Talvez afrontando. O que você está vivendo nos dias de hoje? O que está intimidando a tua vida? O que está afrontando o teu ministério? O que está mexendo com a estrutura da tua família? Fica tranquilo, querido. Persevera naquilo que Deus te deu. E fica no local que Ele te colocou. E aí simplesmente, ali então havia água. Aí Ele deu um nome chamado Ezeque, que aponta para uma palavra contenda, aponta também para a questão de lugar de intimidade. Sim, então, qual seria o gosto dessa água? Nada bom. Se eu estou num local que gera luta, que gera contenda, que tem intimidação, o gosto não vai ser bom. Então, espiritualmente falando, vai ser um poço com água amarga. Pastor, o que o senhor está falando isso? Porque não é o tipo de água que nós temos que beber. Nós não podemos fazer uso de água de intimidação. Nós não podemos estar numa fonte que gera discórdia. Nós precisamos estar numa fonte que gera paz. Vou te provar isso biblicamente daqui a pouco. E aí, simplesmente, ele vai para um outro poço. Aí chega e abre o outro poço. E ocorre uma situação semelhante. E ele dá o nome de Sitna, desse poço, que aponta para uma outra palavra que representa a inimizade. Ou seja, o poço aponta para a inimizade, que também aponta para a briga, que aponta para a acusação, que aponta para ódio. Tudo o que estava acontecendo naquele cenário, naquele ambiente. Qual o cenário que você está vivendo? Está vivendo um cenário desse, querido? Você está vivendo um cenário de intimidação, de ódio, de luta, de briga, de acusação? Então eu vou falar para você, calma, fica tranquilo. Fica onde Deus mandou você ficar. Ele é o teu advogado, Ele é o justo juiz. E é Ele quem dá a última palavra. E simplesmente, como é que ele vai estar num lugar desse, pastor? Eu não posso beber água de uma fonte dessa. Eu não posso. Não, porque é uma outra fonte. A primeira é de água amarga. E essa é de água que é de inimizade. Eu não posso beber, estar numa fonte que tem água amarga. Eu não posso estar numa fonte que tem água de inimizade. Eu preciso beber água de uma fonte de água viva. De água viva. E aí simplesmente ele vai para um outro poço. Eles abrem um outro poço, que dá o nome de Reobote. Pastor, o que significa? Aponta para quê? O Reobote. Reobote, tá? Lá no verso 22, que diz assim, ó, partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam, chamou de Reobote, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. O que eu entendo? Isaac continuou cavando, e ele encontrou água, mas essa água agora tem um gosto diferente. Esse poço agora tem um gosto de prosperidade. Por quê? Porque não tem contenda, não tem acusação, não tem inimizade. Você já ouviu aquela palavra que diz: as bênçãos do Senhor não causam danos. O não de Deus também é bênção. Por quê? Porque, querido, como é que você sabe quando aquilo é de Deus ou não para você? Você precisa saber primeiramente o que está te motivando. E segundo, o que está fluindo dessa fonte. Se está fluindo inimizade dessa fonte, não é de Deus. Se está fluindo arrogância, se está fluindo água amarga, não é de Deus para você, essa fonte não é. Pastor, o que significa essa fonte? Às vezes a fonte é relacionamento, às vezes a fonte é emprego, às vezes a fonte, querido, são colegas, são familiares. Eu vou falar para você uma coisa que talvez vá doer, vai confrontar os teus sonhos, mas é real. O não de Deus é bênção. O não de Deus é bênção. Quando Deus fala separa, termina, se afasta, não é porque Deus não quer te ver feliz, não, é porque Ele sabe que aquela fonte, você vai beber água amarga, você vai beber água de inimizade, você vai beber água
de acusação, águas de ódio. Como é que eu posso ter um relacionamento que eu só tenho acusação, que eu só tenho ódio, que eu só tenho inimizade? O relacionamento que Deus tem preparado para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida dos nossos filhos que temos, e se for da vontade de Deus, os que virão, se assim Deus permitir, e os nossos filhos espirituais, é um relacionamento, é uma fonte de paz, é uma fonte de prosperidade, é uma fonte de água doce, é uma fonte que eu me lembro lá, quando Jesus chegou para aquela mulher: se tu beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. É o tipo de fonte que nós precisamos. Mas pastor, como é que Isaac encontrou Reobote, esse local? Porque ele continuou cavando, ele não parou de cavar. E é onde eu quero chegar, querido. Cavar no âmbito espiritual aponta para trabalho. Eu preciso trabalhar para Jesus. Eu preciso trabalhar para Jesus incansavelmente. Haverá dias que encontraremos situações que vão ferir o nosso coração, mas a gente não pode parar. Haverá dias que encontraremos situações que nós, de inimizade, de contenda, mas nós precisamos continuar a cavar, 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 cavar. Por quê, pastor? Porque uma aliança foi reafirmada. E essa aliança diz que eu, a minha esposa e você, que nos ouve, que nos vê, nós temos direito a uma herança. A herança do nosso pai na fé, Abraão. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu és uma bênção. Toma posse dessa palavra, querido. E nós precisamos entender que, lembra que eu falei no início que os servos, eles não eram simplesmente servos, eles eram colaboradores? Lembra? Então, aí já chegou em Reobote. É um lugar espaçoso, um lugar de descanso, lugar de alívio. Aí cavaram um poço. Certamente diziam: certamente aqui é o local que Deus vai fazer, né? E até rascunhar algo que eu vou ler para vocês, ó. Se Isaac não tivesse perseverado, certamente ele estaria bebendo água amarga, água de contenda e água da inimizade. Porém, ele continuou cavando poços até encontrar a água da prosperidade. Agora ele tinha um local diferente, ele tinha um local amplo, largo, para poder crescer. Um local onde os inimigos iriam se cansar de ir atrás dele. Porque Isaac estava indo para frente. Guarda o que eu vou falar. Isaac, ele estava indo para frente. Os inimigos estavam entulhando os poços, mas Isaac estava andando para frente. Ele continua avançando. Tem alguém entulhando os poços? Tem alguém acabando com a tua alegria? Tem alguém tirando a tua paz? Tem alguém fazendo com que você só durma com medicação? Meu amado, eu vou te dar uma boa notícia. Faça como Isaac, continue avançando, continue avançando, continue avançando. Vai, segue em frente, querido. Segue em frente. Porque você vai alcançar as águas da prosperidade, águas de paz e de descanso. E aí os servos, sabe, pastora? Os servos, eles tinham pego a visão. O mais interessante é que quando o liderado pega a visão do líder. Às vezes a gente fala, né, pega a visão e vem com a gente. Isso eu acho lindo. O mais interessante, eu vou repetir porque é didático, é quando o liderado pega a visão do líder. Porque Isaac chegou, e aí Isaac estava ali em Reobote, local de prosperidade, mas os servos continuaram a cavar. Ou seja, eu já encontrei um local, mas o serviço não para, o trabalho não para. Eu me lembro, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Não para, não para. E aí simplesmente Isaac estava ali, ele recebeu a visita do rei Abimeleque. Ele recebeu a visita do rei Abimeleque e de outras pessoas para poder fazer um tratado de paz, né? E o rei falou assim: olha, você cresceu muito, você está muito poderoso, eu quero ter paz com você. O inimigo chegou para Isaac e viu o que os servos já tinham notado há muito tempo. O inimigo falou: eu quero ter paz com você. Por que os servos já tinham notado há muito tempo? Porque senão os servos já tinham corrido, querido.
Ah, isso aqui não é para mim não, tem muita confusão. Não, tá todo mundo querendo, não, isso aqui não é para mim não. Mas o que os servos fizeram? Tô contigo, Isaac. Sou teu fechamento, tamo junto, Isaac. E a palavra do Senhor vai dizer, que eles fizeram um acordo, um tratado de paz, né, entre eles, né, selaram. Mas antes, quando o rei Abimeleque chegou, os servos, os colaboradores estavam fazendo o quê? Cavando poços. E aí simplesmente, quando selou a paz, o que aconteceu? Os colaboradores encontraram água em um outro poço. Aonde eu quero chegar, meu querido? Se você fizer a sua parte, existem pessoas, os liderados vão fazer a deles, independente da situação, da adversidade. E quando as pessoas também veem Deus na vida, né? Porque quando a presença do Senhor é notória, é visível nas nossas vidas, aquelas que são sedentas por Deus, aqueles que querem estar na presença de Deus, eles vão te seguir. E é dessa forma que eu vejo que os colaboradores de Isaac faziam. Eles estavam vendo que a presença do Senhor era com Isaac. Então eles também queriam ser abençoados, eles queriam estar aliançados com Isaac. E aí eles seguiam, eles não murmuravam, tudo que Isaac falava, eles obedeciam. E muitas vezes Isaac nem só da convivência eles já sabiam qual o próximo passo a tomar. Isso é porque a presença do Senhor era notória, visível na vida de Isaac. E a presença do Senhor ela é notória, ela é visível na sua vida. Assim como aqueles que têm sede de Deus seguirão os teus passos para alcançar a Cristo, da mesma forma, os inimigos eles não resistirão. Aleluia. E fugirão. E você irá avançar e prosseguir conforme Isaac, em nome de Jesus. Avançando e prosseguindo, querido. Eu gostaria de pedir para a pastora poder ler Gênesis 26, o verso 24 e 25. Né? Até a Cleia botou que é real. Os inimigos de Deus, os inimigos viram Deus na vida de Isaac. O Cadu botou, tem gente que ao invés de pacificar, né, destila o ódio, realmente. Né? Tem pessoas que a falta de domínio próprio, a palavra do Senhor lá das bem-aventuranças vai dizer: bem-aventurados pacificadores. A gente tem que pacificar. Mas quem é que vai pacificar? Para você ser um pacificador, você precisa ter o que? A paz, né, querido? Você precisa ter paz. Nós temos que pacificar para poder seguir em frente. E como a Cleia falou, isso é profético. Os inimigos de Deus, eles verão Deus se manifestando na tua vida. Pega essa palavra aí, querido. Bate no peito. Agora vamos fazer um ato profético. Bate no peito e fala: os inimigos de Deus verão Deus se manifestando através da minha vida. Através da minha vida. Pô, eu não estou falando isso para você ser engrandecido, não, querido. O que importa é que ele cresça. Eu estou te falando isso para que você lembre que uma aliança foi realizada. Em Gênesis 26, no início, verso 3 a 5, Deus chegou e reafirmou a aliança com Isaac. Só que aí passou a questão dos poços. Passou toda a questão dos poços. E depois dele ter encontrado o poço da prosperidade, Deus fala com Isaac novamente. E fala com Isaac uma coisa semelhante, reafirmando. Gênesis 26, 24 e 25. Lê para mim, por favor. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Eu quero lembrar você que Deus está falando com Isaac. E aí eu quero falar com você que é vovô, você que é vovó, você que é papai, mamãe. Eu quero falar contigo agora. Deus está falando com Isaac, está lembrando para Isaac o seguinte: olha, eu fiz uma promessa com teu pai. Eu fiz uma promessa lá atrás com a tua avó. Eu fiz uma promessa com a tua mãe. Eu fiz uma promessa com a tua família. Você está chegando agora, você é novinho, né? Você é garoto novo. Eu estou reafirmando para você poder lembrar que assim como eu fui com teu pai, com teu avô, com os teus avós, com os teus pais, eu serei com você. Amém. É Deus falando.
É Deus reafirmando uma promessa, uma aliança que foi feita, querido. Deus é Deus de aliança, porque logo em seguida que Deus faz, que Deus fala com Isaac, me chega Abimeleque. E Isaac, e depois do tratado de paz ser firmado, Isaac dá um novo nome para o poço, Berseba, porque aponta para uma palavra chamada lugar. Deus prometeu e cumpriu. Isaac se tornou riquíssimo. Isaac se tornou muito rico, querido. Nem os inimigos conseguiram entender da onde e como vinha a riqueza de Isaac. Mas graças a Deus que a palavra de Deus nos ensina. A riqueza, a fama de Isaac veio por intermédio de uma única palavra: obediência. Por isso que ele falou no início. Deus falou: eu quero que você fique aqui. Isaac obedeceu e recebeu o cumprimento da promessa que Deus fez com seu pai. Obedeça, e Deus vai fazer acontecer através da vida dos seus filhos e da sua família. E aí, nós já estamos finalizando. A gente conclui o quê? Que Berseba é um lugar de promessa, local de bênção, bênçãos definitivas. Aí entra numa questão: existem vários tipos de bênção, só que Berseba foi uma bênção definitiva para o resto da vida de Isaac. É um marco, um diferencial na vida de Isaac. E foi em Berseba que Isaac, por que definitivo? Porque foi em Berseba que Isaac armou a tenda. Armou, estabeleceu a sua moradia. Ele estabeleceu um local para ele. E ele construiu para a sua família em Berseba. E aí o que eu entendo, querido? Cavar poços significa que é preciso continuar acreditando que as bênçãos de Deus fluirão mesmo em tempos de crise. Cavar poços significa que é preciso continuar acreditando, pois as bênçãos de Deus fluirão mesmo em tempos de crise. Graças a Deus. Quer falar alguma coisa? É exatamente o que a gente tem vivido nos dias de hoje, né? Apesar da falta de informação, do medo, apesar de nós não termos aquela expectativa de que a vacina vai sair, apesar de não termos aquela expectativa do fim de tudo isso, é nesse momento de crise mundial que nós vamos ver o agir de Deus e o cumprimento das promessas dele na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na tua vida espiritual, na vida matrimonial. Deus, ele vai usar este tempo onde você está se aproximando dele, o tempo de crise, para reafirmar a aliança que ele tem contigo. Deus vai reafirmar, querido. Uma coisa eu te peço: pega a visão da liderança da sua igreja. Pega a visão do seu líder de célula, líder de pequenos grupos, você que nos assiste. A gente respeita todas as doutrinas, mas uma coisa eu te peço: se Deus te deu, vai junto. Porque os servos, os colaboradores de Isaac foram abençoados, porque Isaac estava na visão certa, no caminho certo. Que você esteja no caminho certo. E eu quero orar pela tua vida agora, para que você continue cavando poços. Continue cavando poços. Sabe, querido, cavar poço não é para qualquer um. Você pode achar que era para qualquer um. Não. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque eu estou falando em cavar poço num local árido. Eu estou falando em encontrar a água sem a tecnologia. Então, só para quem tem a graça do Espírito Santo. E você tem essa graça. Vamos orar pela tua vida, porque essa graça vai estender a tua saúde. Essa graça vai estender a tua casa, vai estender a você que nos ouve, está no leito de hospital, a você que está com filho nas drogas, você que está querendo se libertar do vício da prostituição, você que está querendo se libertar do vício de bebida, você que está precisando, você que é evangélico, você que ainda não é evangélico, você que está ouvindo essa live. Simplesmente eu quero orar pela tua vida, assim como nós oraremos também pela vida do irmão Américo lá no Rio Grande do Sul, porque nós continuaremos a cavar poços, porque nós temos a certeza
que Deus, ele vai fazer alguma coisa. Deus, ele não está parado, Deus, ele não está em silêncio. O profeta vai dizer que nunca se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espera em Deus, querido. Persevera em oração. Persevera no propósito. Persevera no posicionamento. Não retroceda. Deixa os adversários virem. Deixa eles entulharem seus poços. Não fique dependendo de medicamento para dormir. Não fica ansioso. A ansiedade abala e a ansiedade pode puxar para depressão. Não entre em depressão, querido. Não fique agoniado em nome de Jesus, porque eu quero te dar uma palavra de bênção nessa hora, nessa imersão. Deus está aí na tua casa. Deus está te vendo nesse exato momento e Ele tem uma expectativa de que você do Senhor continue a cavar poços, independente da situação adversa. Não iremos desanimar, porque eu creio. Ah, pastor, eu creio que pode vir águas amargas, pode vir pode vir águas de dores, mas o tempo de água de prosperidade, de paz, águas de prosperidade, águas de cura, águas que restauram, águas que trabalham na mente, águas que trabalham no coração, porque do rio correm águas, que fluem águas que saem do rio de Deus, como manancial, querido. Feche os seus olhos aí, nós vamos orar nessa hora. Tipo a pastora fazer essa oração. Eu sei que a gente já passou da hora, uma oração breve, mas nós oraremos para que Deus abençoe. Não importa como, se a imagem ficou boa, ficou ruim, mas o que importa é que você grave, querido, guarda no seu coração, para que Deus te fortaleça. E lembre da aliança que foi reafirmada para mim, para você, em nome de Jesus. Oremos. Jesus. Espírito Santo de Deus, te pedimos, ó Pai, neste momento que o Senhor fortaleça, Senhor Jesus, a nossa fé e a nossa esperança, para que nós não venhamos, Senhor Jesus, retroceder em meio à adversidade. Espírito Santo de Deus, faça-nos, Senhor Jesus, enfatizar nas nossas vidas a aliança que o Senhor tem por nós, Senhor, a aliança que o Senhor tem com as nossas vidas, ó Pai, porque se enfatizarmos estas alianças, se gravarmos isto na tábua do nosso coração, pode vir a dificuldade, pode vir a aflição, pode vir a afronta, pode vir a doença, mas nós nunca esqueceremos que as promessas, as tuas promessas, elas se cumprirão nas nossas vidas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para cumprir. Então, Senhor, podem entulhar os nossos poços, Jesus, nós não iremos desanimar. Podem entulhar os nossos poços, mas em nome de Jesus nós iremos prosseguir, nós iremos prosperar, nós iremos avançar, porque o Senhor está à nossa frente, guerreando as nossas causas. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso general de batalha, e contigo nós somos mais vencedores, ó Pai. Então nós te pedimos neste momento, Senhor, que a partir de hoje não venhamos, Senhor, esquecer das promessas e da aliança que o Senhor fez com Abraão, que se estende para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos tomar posse, Senhor, que o Senhor está à nossa frente, batalhando, guerreando por nós, e que em nome de Jesus nós veremos a prosperidade, nós veremos a conquista, nós veremos muito mais do que nós estamos pedindo, muito além do que nós estamos pensando. Nós veremos o Senhor realizar nas nossas vidas, porque o Senhor mente, a tua palavra não mente, o Senhor é fiel, e tudo aquilo que planejou, tudo aquilo que nos prometeu, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Amém, queridos. Nós vamos orar agora pelas finanças e estaremos finalizando, dando a bênção apostólica. Se você quiser ofertar, dízimo e oferta são culto a Deus, né? Nós temos agradeço a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes, a fidelidade da membresia da nossa igreja.
muito obrigado pelo carinho. Eu quero te convidar, domingo presencial e online, domingo 4h30 da tarde. Se você quiser participar do culto presencial, entre em contato com esse número. Coloca, por favor, pastor. A pastora vai colocar agora um número. Entre em contato, faz a sua inscrição pelo Zap, tá? Pastor, eu não sou evangélico, mas eu quero assistir um culto. Você pode? Pode, querido. Todos com as devidas precauções que nós falamos sempre, tá? Eu acho que já tá... todo mundo já está sabendo as precauções, quem pode, quem não pode ir. Chegou, nós medimos a temperatura, álcool gel, padrão mesmo, para poder se assistir, participar do culto com tranquilidade. Eu quero te convidar, você que ainda não foi, as portas da igreja estão abertas na Taquara, e você que quer ir, entre em contato com esse número de Zap que está aí, tá? E se inscreva. Mas independente se você, pô, pastor, eu tô querendo participar, mas eu lembro, eu faço parte, eu sou muito idoso, não tem problema. Eu quero te convidar a você acompanhar a gente pelo Facebook, que nós estaremos transmitindo no Facebook no domingo também, 4h30 da tarde. E nos ajude a compartilhar. Você que já se inscreveu no YouTube, graças a Deus. Você que ainda não se inscreveu, que é uma ferramenta de bênção, Igreja Batista Nova Jerusalém, Taquara. Perdão. Aí vai aparecer lá, você entra no YouTube e coloca. Aí vai aparecer uma casinha. Você se inscreve na casinha e ativa o sininho, tá? Porque você vai conseguir nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, e o nome do Senhor também será glorificado. E assim, quanto maior o número de inscritos, nós estaremos ativando as ferramentas do YouTube para a gente poder conseguir entrar fazendo a transmissão online e ao vivo pelo YouTube, né? Conto com a sua participação. O link já está no comentário. O link já está nos comentários, tá? No comentário também está a conta da igreja, tá? A conta da igreja, os dados bancários da igreja, o CNPJ, e tá a programação. E agora eu vou orar pela tua vida, pela bolsa apostólica, não só da nossa casa, mas também de todas as igrejas evangélicas, tá? E até a diaconisa Sandra falou na terça-feira, é real, o povo de Deus precisa se unir. Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Deus, pela tua palavra, nós abençoamos a bolsa apostólica da tua casa, os dízimos e a oferta. A tua palavra diz: trazei a casa do Senhor, a casa do tesouro, os dízimos e as ofertas. Eu te agradeço pela fidelidade do povo. Muito obrigado, ó Pai amado, por cada parceiro espiritual. Muito obrigado pelos colaboradores, homens e mulheres que o Senhor tem levantado para abençoar a tua casa. Mas, Senhor, assim como nós temos compromissos com o aluguel e com as concessionárias, Jerusalém da Taquara, Senhor. Senhor, envia a provisão, a questão das obras assistenciais que fazemos, Senhor. Envia a provisão, Pai. Levanta ajudadores, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor mande uma porção extraordinária, uma porção especial para a Nova Jerusalém da Taquara. Mas eu te peço, em especial, não só a Nova Jerusalém, mas todas as igrejas evangélicas, as batistas, a Assembleia, a Universal, Metodista, Wesleyana, Senhor Jesus, Nova Vida, todas as igrejas, as congregacionais, comunidades, todas as igrejas, Senhor. Porque a tua palavra diz que uma igreja é aberta, é uma porta do céu nessa terra. Abençoa a bolsa apostólica das igrejas. Manda uma unção, ó Pai amado, uma unção extraordinária de administração financeira, para que o seu povo possa saber aquilo que o Senhor coloca na mão do seu povo. Abençoa a tesouraria de cada ministério, ó Pai. Exalta e glorifica o nome de Jesus Cristo nas igrejas, papai. Una-nos, Senhor. Una os pastores, as pastoras. Una os ministros dessa terra, para que o teu nome seja exaltado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mohamed, que Deus abençoe tua vida. Ser curado, em nome de Jesus. Você tenha uma noite abençoada. Que a luz de Cristo continue brilhando sobre a tua vida. Nós estamos finalizando, mas eu quero te pedir um grande favor. Não esqueça de crer. Tá? Creia na palavra do Senhor. Creia sempre em Deus, que Ele está contigo todos os dias, tá? Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E a igreja do Senhor que crê, recebe essa palavra e que irá continuar cavando poços, porque nós beberemos da água da prosperidade e beberemos da água do cumprimento da promessa. Em uma só voz diz amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, uma noite de paz. E domingo, Escola Bíblica Dominical com a irmã Patrícia, 10 horas da manhã, e o culto de celebração, 4h30 da tarde, de presencial lá na Taquara, e ao vivo e online também pelo Facebook. Fique em paz, querido. Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Beijo para todos.